Olá, queridos casais, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segundo devocional. Numa semana que nós estamos tentando ser um pouco mais práticos e falar alguns conselhos. Eu gostaria de começar lendo Eclesiastes capítulo 4, verso 9, que diz: É melhor serem dois do que um só, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Eu gostaria de falar hoje um pouco sobre companheirismo e parceria. Eu estou cada vez mais convencido que essa é uma das formas que faz com que o casal progrida cada vez mais em entendimento. Antes de mais nada, nós precisamos entender que aquela hierarquia estabelecida desde o princípio até no Éden, ela é importante como estabilidade para a família, principalmente em tempos difíceis, sendo o pai o líder da casa, a mãe a auxiliadora deste líder e os filhos aqueles que devem obediência e que são também instruídos por esses pais. No entanto, se nós seguirmos esse padrão de uma maneira rígida, inflexível, nós tendemos a cair no legalismo. E não é isso que Deus quer. De fato, quando nós pensamos nessas verdades da palavra de Deus, elas são bases, elas são colunas para sustentar o lar em tempos difíceis. Porque precisa que cada um creia sobre aquilo que Deus falou na sua palavra. Mas, no entanto, a parceria e o companheirismo dentro do casamento ele é muito importante. E quando eu falo sobre isso em relação àquela ordem dada por Deus, eu não estou querendo dizer que a gente precisa readaptar. O que eu estou dizendo é que essa hierarquia dada por Deus, ela também funciona em sabedoria. Por exemplo, é óbvio que o líder da casa é o marido, segundo o padrão da palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que a esposa não tenha a liberdade de muitas vezes não apenas indicar, orientar o seu esposo, como até mesmo repreendê-lo. E cabe ao marido perceber a sabedoria da sua esposa e principalmente quando ela está baseada na palavra de Deus, que o que ela está pedindo da gente está na palavra de Deus. Eu já me livrei de sérios problemas seguindo a orientação da minha esposa. E a gente pode perceber essa verdade quando nós lemos 1 Pedro capítulo 3, onde, a partir do verso 1, onde ele fala sobre as mulheres serem submissas e usa Sara como exemplo da mãe das mulheres que têm fé na palavra, mas essa mesma Sara disse para Abraão mandar fora Ismael e a mãe dele. E isso era muito penoso para Abraão, mas Deus disse: ouça o que Sara está dizendo, porque o que ela está dizendo está certo. Então, Deus usa as nossas esposas também para isso. Então, muitas vezes, nessa convivência do lar, não é simplesmente uma questão de que o marido sempre está dando as ordens na casa, sempre está comandando a casa e dizendo como tem que ser do jeito dele. Não. Se não houver uma parceria, se não houver um companheirismo, haverá uma anulação de personalidade. E não é isso que a Bíblia está dizendo. O que há são duas pessoas que estão trabalhando juntas para o mesmo propósito. E muitas vezes a nossa esposa, no caso do marido, vai dizer algo para a gente, vai até mesmo nos advertir sobre algo que nós devemos estar bem atentos e humildes para saber que aquilo vai cooperar para a nossa família. Da mesma forma, o marido deve se preocupar quando estabelecer um princípio na casa, uma ordem em casa, saber que base bíblica e qual virtude está se querendo com aquela ordem. Não simplesmente uma ordem porque você gosta disso, porque você quer desse jeito. Isso não faz jus àqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Um outro exemplo que eu posso dar sobre essa questão de companheirismo e parceria é nas responsabilidades do lar. Claramente a palavra de Deus diz lá em Tito, capítulo 2, que as mulheres devem ser boas donas de casa. No entanto, isso não quer dizer que o marido não possa ajudar. Pelo contrário, ele deve até ajudar a sua esposa.
Quando a gente fala de parceria, é um auxiliando o outro, às vezes até para que o outro possa cumprir melhor a sua tarefa, o seu papel. Por exemplo, lares onde tem crianças pequenas. O marido é fundamental nessa parceria, para muitas vezes tirar a sobrecarga da sua esposa, às vezes ajudando na louça, às vezes ajudando na limpeza da casa, às vezes ajudando em outra área, principalmente às vezes ajudando ficando com o filho pequeno, principalmente aquele que dá mais trabalho. Às vezes, domingo, quando a família vai sair, a esposa, coitada, ela fica sobrecarregada às vezes com a alimentação, com o arrumar dos filhos e ainda tem que cuidar de si mesma. E muitas vezes nem dá tempo ela, digamos assim, se produzir, porque ela já está cansada, exausta. Muitas vezes o ir para a igreja para uma esposa que tem filhos pequenos é um cansaço muito grande. Eu estou dizendo isso por falhas que eu cometi no meu casamento em relação à irmã Melanie. E hoje, eu olhando para trás, eu reconheço isso e eu vejo isso. Então, você que é esposa e que tem na sua casa filhos pequenos, auxilie sua esposa. Quando vocês vão sair, ajude com o filho mais novo que dá mais trabalho, porque muitas vezes a esposa, quando ela arruma as crianças e quando ela vai se arrumar, quando ela menos espera, o filho já aprontou uma e já precisa ser arrumado de novo. E você, marido, pode ser uma pessoa fundamental para ajudar nesse processo como um companheiro, como um parceiro, que ajuda ela para que ela possa exercer melhor aquilo que Deus pediu dela. Da mesma forma, às vezes os homens estão sobrecarregados de atividade, de serviço, muitas vezes no seu próprio trabalho, e tem muitas coisas que são responsabilidade deles no lar, mas que você pode ajudá-lo como esposa, que você pode tirar um pouco dessa pressão, dessa carga sobre ele. Talvez, por exemplo, ele já deveria ter cuidado daquela porta que é ruim, daquela torneira que é ruim, e você já falou com ele, mas quem sabe você não poderia dizer: meu querido, eu poderia ver isso para você, se você estiver muito ocupado, eu poderia ver se eu conseguiria alguém para consertar isso daí. Tá bom? Às vezes os maridos têm um pouco de orgulho e sabem que é a responsabilidade dele e eles não querem ficar devendo, então não se preocupe, eu vou fazer, né? Mas se você percebe que você não está dando conta e sua esposa está oferecendo ajuda, aceite, porque ela está pensando em você também. E assim você pode ajudá-la. Eu vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes a Melanie, ela chega comigo e diz: tem alguma coisa que eu posso te ajudar para que você possa ter menos, ou lhe ajudar no seu trabalho, para que você possa exercer melhor, executar melhor. Então, graças a Deus pela parceria dela. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu creio que é responsabilidade do marido fechar a casa à noite. É dele. Por quê? Porque segurança é o papel do homem. Então, não deveria ser a mulher a última a deitar e ver se está todo mundo no seu lugar, se está tudo fechado, se está tudo trancado. Isso é papel do marido. Então, ele deve ser o último a se deitar depois que todas as coisas estão sendo devido lugar da casa, principalmente a casa está em segurança, ele já verificou tudo e agora então ele pode descansar. Mas aqui em casa tem vezes que eu chego muito exausto, às vezes do culto, às vezes de um trabalho, durante o dia que foi muito puxado, e cedo eu já estou morto, né, de cansaço. Mas a minha esposa, vendo isso, ao invés de ela ir lá e reclamar e dizer: olha, a casa ainda está toda aberta, vai esperar por mim, é eu que vou ter que fechar a casa? Não, ela vai lá e fecha tudo, verifica se os meninos estão na cama, se todos já foram dormir, e verifica se todas as janelas estão trancadas, se todas as portas estão devidamente trancadas, e me ajuda, porque ela percebe que naquele dia eu estou muito cansado, foi um dia muito puxado, e ela pode, nessa coisa tão simples, me ajudar, e é algo que é necessário. E nem tão pouco no outro dia ela vai ficar lembrando ou jogando piadinha porque eu estou cansado. Tem mulheres que fazem isso. Imagine se homem fosse ter filho, ia morrer na primeira gravidez. Isso não ajuda em nada essa parceria e esse companheirismo. Porque às vezes está cansado mesmo. É uma coisa que eu não sei explicar, mas às vezes nós estamos exaustos.
Minha sogra dizia muitas vezes que isso acontecia porque muitas vezes os homens são muito intensos naquilo que estão fazendo e eles empenham muita energia e às vezes com o desgaste de mais energia ele não consegue às vezes administrar e fica muito exausto. Então era o que a minha sogra muitas vezes dizia sobre essa questão de muitas vezes o homem estar extremamente exausto e não conseguir fazer mais nada, né? Mas eu estou falando que a esposa sábia, ao invés de ficar jogando piadinha, ficar jogando indireta, ela vai lá e ajuda o seu marido nesses afazeres que seriam deles. Agora, claro, o marido precisa entender que isso é uma exceção, não uma regra. E ele também deve se doar. Uma coisa que eu estava conversando com a Melanie, ela disse algo que é importante, é conhecer bem a rotina do cônjuge, conhecer bem a rotina do outro, para que você possa até mesmo ajudar outra pessoa. Porque a ideia de ajudar outra pessoa é que você quer fazer o bem para ela, você quer que ela esteja melhor. Então, às vezes, você precisa conhecer. Muitos maridos, às vezes, já chegaram ao ponto de, quando chegam em casa e veem a esposa cansada, chegam ao absurdo de perguntar: o que você fez tanto hoje? Se você é alguém que já cuidou de uma casa por completo, de filhos por completo, talvez você possa entender um pouco, né? Porque a gente brinca, e é uma realidade, é brincadeira, mas é uma realidade, de que trabalho de casa nem diminui, nem acaba, nem fica pouco. Por quê? Porque todo dia é a mesma coisa. Todo dia tem louça para lavar, todo dia tem roupa para lavar, todo dia tem casa para limpar. Para quem tem filho, todo dia tem menino para dar de comer, para cuidar, e por aí vai. Só para você ter uma ideia, aqui em casa, que nós, graças a Deus, temos conseguido dividir um pouco mais de nossas tarefas, mas todo o dia, para ajudar a Melanie, quando eu posso, eu passo a camisa da farda do Nai. Mas é todo dia, todo dia, todo dia. Agora, eu passo só uma camisa por dia. E ela que tem que lavar roupa todo dia, para que eu possa trabalhar para a igreja. Ela cuida da nossa casa todo dia, tem que fazer almoço todo dia. E às vezes eu paro para pensar, sinceramente, como é que ela aguenta. Então, se eu posso ajudar, se eu posso tirar alguns desses pesos, é importante, porque é uma rotina, mas é uma rotina cansativa. Da mesma forma, o trabalho, muitas vezes, do homem é uma rotina, muitas vezes, cansativa. E a esposa pode ajudar, pode socorrer também o seu marido. Outra coisa também que eu vejo muito importante nessa questão de parceria e companheirismo é valorizar o que o outro gosta. Principalmente quando se trata de profissão, ou às vezes até mesmo de algumas coisas simples como diversões. Muitas vezes tem esposas que eu já ouvi falar que desprezam o seu marido por conta da profissão que ele escolheu. Isso não é bom, isso não é legal, isso não faz bem para o casal. Porque pode ser algo que o seu marido sinta que ele está servindo mais a Deus. Pode ser que ele tenha até habilidade para outras coisas, mas é aquilo que ele entende que está melhor servindo a Deus, que está, digamos, ele está se sentindo realizado como pessoa, como também como marido. Então a gente deve ter cuidado. A mesma coisa às vezes as esposas. Eu já vi homens impor certas coisas sobre as suas esposas, que ela tinha que ser assim, que ela tem que ser desse jeito, porque desse jeito é o certo, mas ela não tem aptidão, não tem dom para aquilo, mas às vezes o marido quer porque quer que ela seja daquele jeito e não percebe que ela não tem. E que ela atuaria melhor de uma outra forma, ou de uma outra maneira, ou até mesmo de uma outra carreira. Então, muitos maridos às vezes sufocam sua esposa porque querem dar uma lição para ela como ela seria melhor fazendo o que ela está fazendo. E não vai funcionar, entendeu? Talvez ela precise de uma dica aqui e acolá, mas muitos querem dar um curso de especialização naquilo que ela gostaria de estar fazendo ou está fazendo, e ela apenas quer fazer. Então, essa parceria e companheirismo funciona muito.
Às vezes ouvir o que o outro está pensando, às vezes até mesmo que não seja o seu problema, não seja a sua profissão, vale a pena você ouvir. Às vezes a pessoa senta, o marido chega e senta e vai falar, por exemplo, digamos que ele trabalha num setor, no banco, pronto. Aí vai falar como foi ruim, porque teve isso, teve aquilo, e os valores não sei o que, e os números não sei o que, e você nunca foi muito chegado à matemática e a números, né? Diz, ah, mas que coisa entediante. Mas é isso que é parceria, você às vezes sentar, ouvir, e deixar que a outra pessoa, de uma certa forma, possa confiar em você sobre as frustrações que talvez ela não possa dizer para outros. Isso é uma coisa que às vezes eu preciso aprender muito em relação à minha esposa, porque como marido, ela quer sentir que comigo ela pode desabafar. E muitas vezes nós, maridos, não temos paciência nenhuma para ficar ouvindo o desabafo das nossas esposas, né? Mas a gente tem que aprender, porque faz parte do companheirismo e da parceria. Às vezes ela quer falar, ela quer colocar para fora o que ela está sentindo, e a gente parece que corre de problema, né? Então, isso até uma observação aqui bem rápida. Muitas vezes quando nós ajudamos nossas esposas, a gente tem que ter cuidado porque algumas vezes nós não estamos ajudando porque nós queremos vê-la feliz. Nós estamos ajudando porque nós queremos livrar das reclamações delas. Acontece isso, entendeu? Acontece comigo, eu tenho orado sobre isso, né, para fazer o bem para a irmã Melanie, porque eu quero vê-la feliz, porque eu a amo. Mas é muito comum nós homens queremos resolver os problemas das mulheres mais para ela parar de falar, para ela parar de chatear, para a gente ficar em paz. Então, quando entra parceria e companheirismo, é dois juntos, trabalhando, ajudando um ao outro. É por isso que Salomão diz, é melhor serem dois do que um só, porque tem melhor paga o seu trabalho. Os dois trabalham fora, mas os dois trabalham para o lar. Não é cada um trabalhando para si. Cada um tem sua profissão? Tem, mas os dois estão cooperando para o mesmo princípio, para o mesmo lar, para o desenvolvimento do lar. Não é o teu e o meu, é o nosso. Em tudo na casa. Na ajuda aos filhos, na ajuda nas tarefas, na administração das contas. Então, se essa parceria não acontecer de verdade, o casamento vai ser um casamento insípido, vai ser um casamento, no mínimo, legalista. Ah, eu sou submisso ao meu marido. Ah, quem manda em casa sou eu. Lá em casa quem manda sou eu e pronto, acabou-se. Que eu digo, a minha palavra é lei. Não vira um casamento legalista, insípido e muitas vezes, apesar das boas aparências que possam mostrar por um tempo, chega um dia que a gente recebe uma notícia triste e surpreendente. Olha, casal tal que parecia tão padrão se separou. Talvez porque no fundo não havia parceria. Porque quando a gente vai sendo parceiro, a gente vai cada vez mais se aproximando, entendendo o outro e vai se apaixonando também cada vez mais pelo outro. Tá bom? Então, pense sobre isso. Como é que está o seu casamento em relação à parceria? Vocês dois, como é que vocês têm sido parceiros um com o outro? Como vocês têm ajudado um ao outro, tanto nas tarefas do lar, como nas tarefas espirituais, quanto nas profissões? Como tem sido isso? Se quiserem comentar, fique à vontade. Se quiserem fazer uma pergunta, fique à vontade. Nós estamos aprendendo. Eu e a Melanie espero a gente estar aprendendo, crescendo no nosso amor, crescendo no nosso lar. E eu espero que a gente possa, de alguma forma, ser um testemunho para os nossos filhos, um bom testemunho. E também, de alguma forma, com os nossos erros e os nossos acertos, ajudar cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês e que o Senhor seja sempre o centro do nosso lar. Até o próximo encontro. Nosso lar abençoar, que ele possa ser esteio contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos